Quer aprender lei de diretrizes e bases da educação nacional de uma forma discutida e contextualizada? Então fique ligado neste vídeo porque hoje nós temos questões comentadas sobre a LDB. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e eu estou com você para mais uma videoaula. E hoje teremos nossa 7ª aula de questões comentadas sobre a LDB. Para você acompanhar esta aula melhor, eu sugiro que você assista a aula 7 de LDB, que está aqui no card deste vídeo e também na descrição. E para você poder acompanhar o simulado, você pode baixá-lo em PDF na descrição do vídeo e resolvê-lo até mesmo antes de assistir a correção. Mas se não quiser imprimir e baixar, não tem problema se você acompanhar na tela do vídeo comigo durante a resolução das questões. Para você não perder os próximos vídeos e ficar por dentro de todas as novidades, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações, assim você fica por dentro de tudo. E se gostou desse vídeo, dá o seu like, assim você ajuda o canal a crescer e o YouTube entende que o vídeo é legal e compartilha para outras pessoas. Sem demora, vamos para a nossa primeira questão. Questão de número 1. O artigo de número 25 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê que será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre. As autoridades responsáveis em educação precisam alcançar uma relação adequada e ideal entre alguns aspectos. Na aula comentamos sobre isso, mas que aspectos são esses? Essa relação adequada, como será um para o outro? Letra A. Número de alunos e as condições humanas, legal. O professor e a carga didática? Acho que não. É claro que precisamos ter uma relação adequada de alunos e o número de pessoas que trabalham. Mas o professor e a carga didática, na verdade, essa palavra não está na LDB. A gente aprendeu carga horária, não é? Então a letra A está errada. Letra B. O número de famílias e a carga horária. O professor e as condições estruturais do estabelecimento. Se bem que o professor e as condições precisam haver uma relação, mas o número de famílias com a carga horária tem alguma coisa a ver? Eu acredito que não. Então isso aqui está errado e a questão de quantidade de famílias não faz parte da relação de êxito do processo educativo. Letra C. O número de alunos e professor, carga horária e condições materiais do estabelecimento. Sim, veja só, temos que ter uma relação adequada entre o número de alunos e professor. Quantos alunos por professor? E a carga horária, lembre que lá na questão, na letra A falava carga didática, aqui fala carga horária, que é a palavra que nós utilizamos, e as condições materiais do estabelecimento. Sim, a carga horária tem que estar de acordo com as condições do estabelecimento. Logo, a letra C está correta. Mas eu vou, antes de marcar a letra C, ler a letra D e E para ter certeza do que a gente está respondendo. D. O número de professores e a carga didática? Não, a LDB não fala de carga didática. E. O número de alunos e as condições humanas e materiais do estabelecimento? Ok. O currículo e o professor. Não, na verdade, não tem uma relação de currículo com o professor em questão de quantidade, relação adequada. Tem-se um currículo que se relaciona com a prática pedagógica, mas em relação de estabelecer quantidade, uma relação adequada entre alunos e condições, sim, mas currículo e professor não. Independente da quantidade de professores e quantidade de escolas, sempre teremos um currículo. A letra E também está errada. Logo, a letra correta é a alternativa C, o número de alunos e professor. Beleza? Vamos para a questão de número 2. E no final do vídeo a gente tem concursômetro, então fique ligado, vá anotando quantas você vai acertar, para no final a gente saber como você está. Segundo o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996, o ensino da história no Brasil deve levar em conta especialmente. Quando nós falamos do ensino de história, nós também lembramos de algumas legislações que acrescentam e complementam o ensino de história, principalmente a Lei de Cultura Afro, que nós vamos falar um pouquinho na frente. Esse ensino de história, ele deve valorizar o quê? Esse ensino de história deve ter que vertente, deve ter que perspectiva? Vamos analisar. O ensino de história, ele deve levar em conta especialmente. Observe essa palavra especialmente, então é algo especial. Ele deve levar em conta os conhecimentos acumulados pelas nações europeias, berço da história?
Não, as nações europeias, elas não são o berço da história e o ensino de história não deve levar em conta os conhecimentos das nações europeias especialmente. Não, tá errado. B. As contribuições das diferentes etnias para a formação do povo brasileiro. Sim, exatamente. O que são etnias? Raças são grupos que se diferenciam biologicamente pela estrutura dos ossos, anatomia do corpo, e etnia é um conjunto de diferenças socioculturais, linguajar, costumes, hábitos. Embora na nossa cultura a raça determine cor da pele, biologicamente só existe uma raça, a raça humana. Então, o que nos diferenciam são nossas etnias. Então, o ensino de história deve levar em conta as contribuições das diferentes etnias para a formação do povo brasileiro. Exatamente, está desse jeito na LDB. Vamos verificar as outras. C. A noção do tempo cronológico e linearidade para que os alunos construam a noção de sequência histórica. Quando o artigo 26 ele fala das questões curriculares em diferentes disciplinas e âmbitos, a parte que trata de história só fala dessa questão da valorização das etnias. A questão do estudo do tempo cronológico, bem como a letra D, aproveitando o gancho aqui, a comparação de diferentes épocas de história, são questões que são discutidas especificamente em diretrizes do ensino da história e não apontadas pela LDB. Logo, a C está errada e a D também, porque lá no artigo 26, como fica bem claro aqui, somente fala do ensino de história voltado para questões da valorização das contribuições diferentes, das contribuições de diferentes etnias na formação do povo brasileiro. Vamos para a questão de número 3. A questão de número 3, ela vai continuar falando daquilo que eu disse anteriormente, e a LDB ela passou por algumas mudanças ao longo dos anos, e uma delas se deu no artigo 26. O artigo 26 não foi totalmente modificado, mas foi acrescentado um novo artigo 26 com o nome de artigo 26A, que é um complemento para aquilo que tem nesse artigo. As alterações do artigo 26A da Lei 9394 LDB pelas leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. Elas incluem no currículo a obrigação da educação brasileira fazer alguma coisa. Então vejam só, nós tivemos mudança em 2003 e em 2008 tivemos uma outra mudança. Essas mudanças no artigo 26A, elas falam de algo que foi acrescido na lei. Vamos ler aqui, eu não vou responder diretamente com vocês, porque eu quero ir para a LDB primeiro. Vamos lá. Letra A, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, a LDB fala disso. B, a música como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, não, isso aqui não fala, a gente pode eliminar. Educação física como prática facultativa ao aluno, nem para todos. O ensino da arte, especialmente suas expressões regionais, ok, a LDB fala disso. O ensino de história e cultura afro, também fala. Então aqui, A, B e a C a gente pode eliminar. Mas a gente vai conferir lá nesse artigo que mudanças são essas. Vamos ver o que a LDB fala a esse respeito. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, público e privado, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Logo, analisando essas alternativas, podemos concluir que as alterações incluem no currículo da educação brasileira o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. A LDB fala do estudo de uma língua estrangeira moderna, que hoje é a língua inglesa, fala do ensino da arte, mas no artigo 26A, que fala do currículo e de algumas manifestações do currículo, fala do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Lembrando que quando foi modificado e incluído, era o ensino de cultura afro-brasileira. Mas em 2008, como aponta essa lei aqui, que está grifada aqui, foi modificado. Era afro, agora virou afro e indígena. Então, as alternativas de A a D estão erradas e a letra E está correta. No artigo 26 fala de outras questões curriculares, mas no 26A só fala de cultura afro, ok? Como que eu posso saber, professor Davi, o número da lei aqui, 11.645 de 2008, beleza? Muita atenção, questão de número 4. São diretrizes determinadas no artigo 27 da LDB, Lei 9394/96, no que se refere aos conteúdos curriculares de educação básica. Ok, vai ter isso aqui, exceto. Então, está procurando aquela que está errada. Vamos marcar as corretas, vamos eliminar as corretas e deixar a errada.
Está lá no artigo 27 a promoção do desporto educacional e apoio às práticas esportivas não formais? Sim, a LDB fala disso. Então não é essa que eu quero. B, promoção da cultura artística, beleza, por meio de visitas a museus e a salas culturais? Eu não lembro de ter lido isso na LDB, não. Eu acredito que essa está errada. Vamos previamente marcar e conferir se as outras estão na LDB? A difusão de valores fundamentais ao interesse social e aos direitos e deveres dos cidadãos, do respeito ao bem comum e à ordem democrática, sim, está na LDB. D. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, sim. Orientação para o trabalho, sim. Logo, que não está na LDB, e também nesse artigo 27, a letra B, que é a exceção. Promoção da cultura artística por meio de visitas a museus e salas culturais. Eu confesso que se tivesse só a promoção da cultura artística, eu ficaria em dúvida aqui. Mas quando falo por meio de visitas a museus e salas culturais, embora a gente precise ter essas práticas, na LDB, nessas diretrizes para educação básica aqui, não fala isso tão especificamente. Eu não lembro de ter lido isso na LDB. Vamos para a questão de número 5 e segura aí, porque no final tem concursômetro, que é o nosso termômetro de concurso. Número 5. Conforme o artigo 28, na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente, vamos ler e vamos marcar a exceção, porque está escrito exceto. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos do rural? Sim, tá certinho. Essa aqui não é não, vou eliminar ela porque ela tá certinho. E eu quero o exceto. Sempre que é o exceto, eu quero a errada. B. Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e condições climáticas? Também tá certo. Lembra que eu falei lá dos ribeirinhos do Amazonas, que eu coloquei até um vídeo lá que passava isso na aula? Então tá certinho, posso tirar. C. Adequação à natureza do trabalho da zona rural? Também tá certinho. D. Orientação para o trabalho? Na perspectiva rural, não. Essa orientação para o trabalho está lá no artigo 27, quando fala de educação básica de uma forma geral. Tanto que a gente até viu na outra questão. Quando falamos de educação da zona rural, todas essas três aqui estão alinhadas com a questão rural. A D não. Logo, ela está errada. É a exceção. Terminamos as 5 questões e faz o seguinte, não sai daí. Confere quantas questões você acertou e venha conferir comigo no concursômetro, ok? Então vamos lá. Se você não acertou nenhuma, a coisa tá feia, sua situação não está bonita, hein? Se você acertou só uma, pode e deve melhorar. E no próximo simulado de LDB você marca lá, professor, eu melhorei tanto, eu avancei tanto, pra gente ficar sabendo. Se você acertou 2 ou 3, tá na média, porque metade de 5 questões é 2,5. Então pegamos de 2 a 3, porque geralmente você precisa de metade das questões para ser aprovado. Então, parabéns, está em cima da média de aprovação, mas busque melhorar, porque seu concorrente também pode tirar essa nota. Então, se acertou 2 ou 3, em cima da média. Se você acertou 4, uau, você está arrebentando. Errar uma questão é muito difícil. Agora, se você acertou 5, acertou todas, prepare os documentos da posse. E eu quero saber como você foi. Conta pra mim nos comentários qual foi o seu nível do concursômetro e vamos conversar um pouco e rir um pouco de nossos resultados, mas sempre buscando melhorar. O concursômetro é uma forma de dinamizar nosso estudo. Continue estudando o LDB, atento sempre às modificações e eu espero que essa videoaula tenha ajudado você. Um grande abraço e até a próxima aula.